Fala galera, sou o professor Reis, professor de História aqui do Colégio Castanheira e dando início à nossa aula de revisão para a turma do segundo ano, tá? Para a primeira avaliação. Então vamos lá. O assunto escolhido para a gente fazer apenas uma leve, vamos dizer assim, caracterização da matéria foi o Renascimento. Então presta atenção. O Renascimento, ele vai ser um movimento científico e cultural ocorrido na Europa durante a transição das idades média, nesse caso a Idade Média, para a moderna. Então fica atento nisso. É um movimento científico e cultural. Então presta atenção, não podemos analisar o Renascimento como um movimento político. Tá? Lembra sempre que nesse período dos anos de 1300, 1400 e 1500, nesse caso esses 300 anos, lembra que o Renascimento não é um período político, já que o período político nesse período é o quê? O absolutismo. Assim como tu observas o Renascimento, o Iluminismo, são movimentos que nesse caso fazem parte desse contexto político muito maior chamado absolutismo. E um dos pontos importantes para a gente observar no Renascimento é o quê? As aspirações da burguesia. Olha que interessante isso. O Renascimento ele não iria existir se não fosse a burguesia. E como nós estamos trabalhando apenas um contexto de revisão, eu não vou entrar muito no mérito desse contexto das aspirações da burguesia. Mas um dos pontos importantes a ressaltar é o quê? Os fatores. O que levou o Renascimento a ocorrer? Um dos primeiros pontos é o quê? O renascimento das rotas de comércio. Então, quando nós falamos de renascimento das rotas de comércio, nós temos que voltar lá praticamente no século XI. Lembra disso? Lembra das cruzadas? As rotas comerciais sendo reabertas na Europa, sendo uma das principais delas qual? A Rota da Seda. Lembra que os comerciantes italianos, eles se aproveitaram das cruzadas para quê? Para reestruturar novamente as rotas de comercial no centro da Europa. Com essas reaberturas das rotas de comércio, você vai observar justamente um dos pontos importantes para que o Renascimento venha a ocorrer. Daqui a pouco eu vou te explicar por que na Itália. Influência da civilização bizantina. Com a queda de Bizâncio no Oriente, nós vamos observar que toda aquela elite, todo aquele contexto de pensadores, eles vão migrar para o território aonde você não tinha influência de quê? Da igreja católica. Então, um dos pontos importantes para você observar quando estiver estudando é o seguinte: na Itália não houve feudalismo, meus amores, não teve feudalismo. E se não teve feudalismo, a igreja católica não tem a influência que você vai observar no centro da Europa. Mas professor, na Itália não tinha a igreja católica? Na Itália não era o berço da igreja, não era o Vaticano não está lá? Como assim? Presta atenção, a igreja, ela tem força ideológica na Itália, mas não força política. Lembra que na Itália você tem as cidades-estados italianas que eram governadas pelos mecenas, que eram grandes comerciantes, grandes burgueses, que eram donos e administravam essas cidades. Então a Igreja Católica não tinha essa influência política dentro do território italiano. Isso fez justamente com que muitos sábios bizantinos levassem todas as suas influências do Oriente justamente para o território onde a Igreja não podia, naquele caso, controlá-los, que é justamente o território italiano. Então, quando nós observamos sobre a civilização bizantina, nós temos que observar justamente a evolução na questão da pintura, a evolução na questão de instrumentos, justamente no conhecimento de tingimento de tecidos, de escultura, entre outras coisas. Então, vamos ficar atento nisso. Retomada dos estudos das civilizações clássicas. Esse é um dos pontos importantes. Por quê, galera? Porque é justamente nesse contexto do Renascimento, nesse início no contexto italiano, que muitos artistas, eles vão começar a estudar as obras que estão vindo do Oriente,
Gente, por favor, presta atenção. Não tem como o cara que vive no centro da Europa ter acesso a esse conhecimento humano. Esse conhecimento humano no centro da Europa era justamente controlado pela própria Igreja Católica. Como essa Igreja Católica não tem influência na Itália, por quê? Porque não teve feudalismo, é justamente lá que esse cara que sabe ler, que sabe escrever, que muitas das vezes é burguês, ele vai ter acesso a esses estudos, a esse conhecimento que está vindo do Oriente. E quando se fala de Oriente, justamente o território grego, presta atenção, a Grécia estava ali justamente na fronteira entre o Ocidente e o Oriente. Então, muita influência do antigo Império Pérsia, da civilização grega, da questão da valorização do homem como verdadeiro criador do mundo, começa a chegar com tudo na Itália, justamente devido às aberturas das rotas de comércio. Então, fica atento, filho. Olha outra coisa importante, a ascensão da burguesia. Essa burguesia começa a ter poder econômico, e esse poder econômico da burguesia, ele só tem um jeito de ser representado nesse momento aqui. Claro que eu estou sendo breve e estou sendo bem didático contigo, mas numa prova de Enem, fica atento na seguinte situação, presta atenção. Quando a burguesia começa a ascender, começa a enriquecer, você observa que essa burguesia ela precisa gastar esse dinheiro. E uma das coisas que vai fazer com que a burguesia represente o seu poder econômico é o quê? A valorização da arte. Então, é justamente aí que essa arte está vindo da onde? Do Oriente. Gente, não podemos passar lotado nesse contexto aqui, tá bom? Outra coisa mais importante ainda, olha aqui, ó, a invenção da imprensa ou da máquina de prensa. Para quem não sabe, há 2 anos atrás, a Inglaterra, ela fez uma pesquisa com o seu povo perguntando qual a maior invenção do mundo. E é justamente a máquina de prensa de Gutenberg que ganha como a maior invenção do mundo. Mas, como assim? O que faz a máquina de prensa ser a maior invenção do mundo? É justamente, meu filho, a influência que a mesma vai ter sobre aquela sociedade italiana, não só a sociedade italiana como um todo, gente, mas como a Europa, já que agora os livros que demoravam de 4 a 5 anos para serem copiados, serão copiados em dias ou em horas. E isso é importante, por quê? Porque esse material, não só literário, mas também um material que está vindo lá do Oriente, ele vai ter uma forma de se espalhar. Lembrem-se, uma vez o vestibular perguntou para a gente das questões dos livros que eram justamente feitos nesse contexto. E o aluno sempre pensa, o livro mais feito nesse momento, mais copiado foi a Bíblia? Não, é justamente as aventuras de Marco Polo, daquele comerciante que foi para o Oriente e lá começou a ver coisas interessantes, diferentes, e isso abriu o olho justamente desses italianos, desses comerciantes, por essa cultura do Oriente, por essa característica que na Europa muitas das vezes era bloqueada pela igreja. Características do Renascimento. É nesse contexto da característica, meus alunos, que nós vamos ter o maior número de questões de vestibular, Nesse caso, principalmente o Enem. Eu coloquei aqui para vocês as principais características. Claro que se você fizer um estudo mais aprofundado na sua casa, você vai justamente encontrar outras características, mas o Enem praticamente vai dentro desse contexto aqui. E uma das primeiras características, que é uma das principais dentro do contexto do Renascimento, é o quê? O humanismo, E olha só que interessante, o humanismo ele vai trabalhar o homem como um todo, mas o homem de uma maneira racional, uma forma mais terrena, mais concreta de pensar o quê? Olha aí, olha que interessante, de pensar a ciência, a moral e a religião. Como nós estamos trabalhando dentro de um contexto de revisão, eu não vou entrar muito no mérito de trabalhar a questão da ciência, da moral e da religião aprofundadamente agora aqui nessa aula. Mas uma coisa eu posso te dizer, que uma das características no quesito ciência é de que não é Deus que cura, mas sim um homem. É o homem o verdadeiro curador, é o homem que vai curar as doenças, não é Deus. Porque quando você vai trabalhar esse contexto de questionamento no Renascimento, lembra que lá no período medieval, o verdadeiro
curador de tudo era o quê? Era Deus. Mas aí, aqueles que tinham conhecimento da ciência no período medieval, principalmente mulheres, eram caracterizadas de bruxas. E isso aí do Renascimento não. O Renascimento ele vai trabalhar a valorização do teu conhecimento o quê? Científico. Olha a questão moral, gente. Como é que eu vou trabalhar a questão da moralidade dentro do Renascimento? Não vou entrar no mérito agora, mas assim, a moralidade dentro do contexto renascentista é aquela moralidade mais humana. É a forma de pensar o homem dentro de um contexto de comportamentos. Nós podemos trabalhar dentro de várias características essa questão moral. Mas frisa, presta atenção, justamente nesse quesito do comportamento humano. Lembre-se, você é homem, você erra, você peca, e isso é importante dentro do contexto renascentista. A religião, então, meus amores, não precisa nem comentar, né? Já que a religião ela vai ser vista por uma maneira muito mais racional. Reis, mas como é que eu penso uma religião de uma maneira muito mais racional? Questionamentos. Isso é importante, amores, porque lá na Idade Média não haviam questionamentos, e isso faz com que o homem medieval ele seja um homem controlado pelo contexto religioso. Já no Renascimento não, o homem ele tem o direito de questionar, sim. Ele faz um contexto muito mais amplo desse contexto religioso. E aí, saindo desse processo humanista, que é muito amplo e aqui eu estou reduzindo para vocês, eu entro justamente no contexto do antropocentrismo. E olha só que interessante, o homem passa a ser visto como o centro do universo. E aí nós vamos justamente voltar novamente lá no período medieval. O centro do universo na Idade Média era Deus, mas Deus era o verdadeiro Criador, Deus era tudo. Isso resume muito bem, tudo. O Renascimento já diz o seguinte: não, o homem é visto como o centro, ele é o Criador, é o homem que cria. Isso aí a gente vai debater com calma quando a gente estiver em sala de aula. Individualismo, valorização da capacidade de criação. Lembra? A inveja nada mais é uma forma de mostrar a tua incompetência de tentar superar aquela pessoa do qual você está invejando. Então, dentro do Renascimento, o individualismo ele tem que ser valorizado. Você tem a capacidade de criar. Então, essa valorização ela é colocada em prática. Já no contexto da Idade Média, você sabe muito bem que isso não poderia ocorrer, tá? Então a gente fala isso com mais calma depois, quando a gente voltar para nossas aulas presenciais. Racionalismo, olha que interessante, aquilo que nós falamos aqui praticamente no contexto humanista, né? A sobreposição da ciência, o experimentalismo sobre a fé. É aquilo que alguns alunos aqui, a gente até trabalhou em sala de aula no segundo ano, né? Tem um ditado que diz assim: a fé move montanhas. O que eu posso falar sobre esse ditado no contexto renascentista? Bom, se a fé move montanhas, então mova uma para mim. É mais ou menos isso. Então o Renascimento ele trabalha essa questão do experimentalismo. Eu não vou acreditar porque estão me dizendo. Então tu que é um aluno esperto, tu já está percebendo o seguinte, que o Renascimento ele vai bater de frente com o quê? Com as questões religiosas. E isso vai ter consequências lá na frente, não é verdade? Porque a Igreja Católica não vai ficar só observando tudo isso, ela sendo praticamente criticada, sendo desse contexto amassada, vamos dizer assim, pelas críticas do Renascimento. Então, fica atento. Olha outro ponto, heliocentrismo, o Sol visto como centro do universo. Lembra? Qual é a maior criação divina? A Terra, o planeta Terra, juntamente com os seres que habitam. Então a Igreja dizia, né, na Idade Média, no período feudal, que o planeta Terra era o centro do universo, porque é a maior criação de Deus. Mas o que é que o Renascimento mostra? O Renascimento mostra que não, que na verdade o centro do universo é o Sol. E isso vai questionar muito aquele momento dos dogmas da Igreja Católica. Então olha que interessante, o Sol visto como centro do universo. E tu sabes que muitos acabaram sendo mortos, punidos, né? Temos a famosa história de Galileu, onde ele questiona esse contexto da Terra ser o centro do universo e ele é levado para julgamento, né? Mas isso aí não é o mérito agora.
E vamos chegar num dos pontos bem polêmicos do Renascimento, que é o quê? O hedonismo. Toma cuidado, né, gente? Porque a gente fala, quando fala de hedonismo, a gente fala justamente da valorização desses prazeres do corpo. E quando se fala dos prazeres do corpo, lembra que no período feudal, ter prazer era totalmente proibido. Qualquer tipo de prazer, não somente os prazeres sexuais, que muitas das vezes o aluno acaba levando para esse contexto. Não, mas você tem os prazeres culinários, a questão do desejo, do presente, né? Quem não sente prazer em abrir uma caixa de um celular novo, de um videogame novo, de uma televisão, isso tudo gera um prazer. Então, o Renascimento ele vai valorizar esses prazeres. São todos, tá, gente? O hedonismo aborda todos, prazeres do corpo, espirituais, sexuais, culinários, e isso cai em prova. Então vamos ficar atento. Dentro desse contexto da característica, nós não podemos terminar nossa aula sem te posicionar no que nós vamos chamar de períodos, né? Então lembra aqui comigo, ó. São 3 períodos, né? O 300, o 400 e o 500, que é o 500, né? Então, preste atenção. Dentro desses períodos, observa. O primeiro período, que é o inicial, é o período dos anos de 1300, filho. Então, esse período dos 1300 é o período inicial do Renascimento. Aí tu vai dizer assim, Reis, mas o que houve nesse período? Houve o quê? Pintura ar fresca, né? Teve o início na cidade de Florença, teve uma valorização do contexto literário, e aí você fica atento quando você for estudar. Já que nós temos nesse período o início do Renascimento, prestem atenção, tá? E observem, a cidade que tem o início é a cidade de Florença, porque, lembra aí que a gente estudou, as cidades italianas entravam em guerra e muita guerra entre elas. E isso fez com que Florença acabasse, na verdade, tendo uma rival que era a cidade de Siena. Só que Siena era muito superior a Florença no contexto comercial. Só que nesse período aconteceu o quê? A peste negra, né, gente? Foi um período complicado para a Europa. E quando a peste negra ela surge com toda a força na Europa, uma das cidades que vai ser não muito atacada pela peste, mas com certeza vai ser atacada, mas não tanto quanto as suas rivais, é justamente Florença, que é justamente a cidade que consegue se reerguer nesse contexto econômico. Observa, o Renascimento está ligado diretamente à ascensão da burguesia. Lembra disso que foi lá no início que eu te expliquei isso. Então, saindo desse primeiro momento, nós vamos chegar no segundo período do Renascimento, que é o período chamado de 400. É aqui que nós já temos uma evolução no contexto da pintura. Por quê, Reis? Porque nós já vamos ter a pintura em tela. E essa pintura em tela é importante, porque na verdade é aquela área onde você já vai ter o conhecimento da profundidade. Infelizmente não tenho como te mostrar uma imagem agora, mas já mostramos em sala de aula, né? Lá no contexto da Mona Lisa, no nascimento de Vênus, do teto da Capela Sistina, vocês observaram aquilo que nós chamamos de profundidade. E isso vai surgir justamente aqui no período chamado de 400. E mais uma vez, a cidade de Florença no centro. Mas é nesse segundo período que também surge um dos pontos importantes do Renascimento, que é o que? A escultura, né? Então, quando se fala de escultura, lembra-se automaticamente de Michelangelo, mas não vamos entrar no mérito agora desses artistas. O ponto aqui é apenas uma característica do Renascimento, uma revisão rápida. E dentro desse contexto aqui dos 400, é um período onde nós vamos ter, filhos, as disputas das cidades italianas pela mais bonita. É o período do 400 que as cidades italianas vão investir em praças, em esculturas, justamente para mostrar para outra que era a mais poderosa e a mais bonita, a mais rica. Lembra da cidade de Veneza, né, que pertencia a uma só pessoa. Ele foi o dono da cidade por muito tempo, o Mecenas. Então, é nesse período aqui as disputas dessas cidades pela mais bela.
E finalizando, vamos chegar justamente num período chamado de Cinquecento. É um período também onde nós vamos ter uma evolução no contexto da pintura, né? Aqui nós vamos ter coisas maravilhosas, lindas obras de artes, mas eu já troco. Por quê, Reis? Porque eu venho para Roma, Reis. Por quê? Porque, meu filho, os artistas começaram a perceber que a fonte de todo o conhecimento estava na Itália. Ele não precisava trazer aquelas artes do Oriente, do mundo grego. Por quê, Reis? Porque a própria cidade de Roma era a fonte do conhecimento dessas artes. Era justamente o teu estudo ao ar livre. E então esses artistas, eles começaram a valorizar o mundo romano, a arte. Nós vamos observar justamente aqui a ideia dos vitrais, daquela relação desse mundo romano, do contexto artístico. E aí, teremos também uma evolução no contexto da literatura. A literatura nesse contexto aqui é aquela literatura de críticas sociais, hein, gente? É aqui que nós vamos ter muita coisa falando dessa sociedade, da hipocrisia da Igreja Católica, da hipocrisia da sociedade europeia como um todo, dessa sociedade caracterizada dentro de um contexto religioso cristão. E também nós vamos ter nesse período o grande, vamos dizer assim, um artista dentro do contexto literário, que é o Maquiavel, com a sua obra O Príncipe. Para quem não lembra, é a primeira obra de crítica política, Nós vamos observar que existiam várias obras, mas de críticas sociais, mas é uma das obras que vai chegar no contexto nessa relação, da crítica política. E um dos pontos importantes aqui para fechar nossa aula é o seguinte: o Renascimento, ele só sai da Itália no contexto literário, tá? No contexto literário, presta atenção no que eu estou te dizendo. E o maior representante da literatura renascentista na Europa é Shakespeare, tá bom? Não tem como você pegar uma questão de prova, se cair uma questão de prova, seja aqui na escola ou seja no Enem, falando, o Renascimento saiu da Itália no âmbito da escultura, da pintura. Não, somente no âmbito literário. E uma das coisas importantes também que a gente não pode deixar de ressaltar é que o Renascimento, ele tem a sua queda aqui nos anos de 1500, justamente devido ao que, galera? As grandes navegações, lembra disso? São justamente as grandes navegações ali em Portugal e Espanha que fazem com que o Renascimento venha a decair. Lembra que a gente falou em sala de aula? O centro econômico da Europa, nesse contexto que tu estás estudando aqui, era justamente o Mediterrâneo. Com as grandes navegações, você tem a modificação, você tem o deslocamento do centro econômico para onde? O Atlântico. E é aí então que Portugal e Espanha superam economicamente as cidades italianas, forçando com que esses artistas eles comecem a migrar para a Península Ibérica, fazendo com que o Renascimento venha a decair na Itália, dando início a novas artes que os professores de arte e literatura com certeza vão conversar com vocês. Fica aí um grande abraço para vocês e bons estudos. Valeu, galera!